Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa tarde. Hoje é o nosso último programa do ano, sob nova direção, então encerra esse ano de 2012 com um pessoal bacana aqui e um tema também bem interessante. E nós vamos falar hoje sobre motos e segurança. Ou seja, estamos aqui com o Bruno e o Bruno Rampazzi. Ele tem uma empresa, uma corretora de seguros, vai falar sobre isso. E também temos uma surpresa que logo mais eu já apresento quem mais está no estúdio. Tem uma galera aqui hoje, um pessoal de peso aí. Mas logo mais a gente apresenta esse pessoal. E como eu falei, o Bruno Rampazzi, que é sócio da RSBB, uma corretora que nasceu como uma consultoria imobiliária, e a entrada na seguro foi por causa de uma demanda interna pelo seguro fiança, bem interessante. E também a demanda por outros tipos de seguro começou a aumentar e passou a atender seguros de condomínio, automóveis, motocicletas, vida, entre outros inúmeros tipos de seguros. Bruno, se apresenta para o pessoal, então seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí os internautas. De fato é isso. Nossa empresa nasceu, a parte de seguros nasceu com uma demanda interna, né? A gente tinha muita demanda por seguro fiança e com isso a gente se especializou. Nós temos SUSEP, que é uma coisa muito importante que a gente vai falar aqui na entrevista. E como isso foi crescendo, a demanda por vários tipos de seguro foi crescendo, a gente separou isso, destinou uma área só para seguros. Tem o meu sócio que está aqui na plateia, o Rodrigo, que está tocando essa parte de seguros, e a gente agora está investindo nisso e vamos em breve abrir um novo site para cotação online, enfim, vamos investir mais nisso porque realmente a demanda está bem alta. Excelente, então como eu falei, seja bem-vindo, Bruno, que seja um bate-papo bem bacana. Desculpem o atraso, pessoal, mas com chuva, teve gente que se atrasou para chegar e a gente está aqui firmes, sem rir. E agora vamos falar com o Murilo, que está ali do lado do Bruno. Murilo, seja bem-vindo. E o Murilo faz parte aí dessa turma que está pelas ruas e são os motofilmadores. E ele organiza passeios motociclísticos aos finais de semana, feriados, também adepto de um novo conceito que surgiu entre os motociclistas, que é esse conceito de motofilmador. Então o pessoal sai por aí registrando e narrando o dia a dia dos passeios e até mesmo da ida e vinda ao seu trabalho. E eles têm uma câmera embutida no capacete, assim como os demais motofilmadores presentes. Murilo, você se apresenta e depois apresenta essa galera bacana que está aqui com a gente. Ok. Saudações, pessoal. Queria agradecer a oportunidade aí do Sérgio, a abertura que ele fez aí pra gente para a participação no programa. Queria agradecer a vocês que estão assistindo, né, webs, espectadores. Agradecer ao Bruno por ter vindo também, a toda a galera que veio junto aí, eu já vou apresentar o pessoal. E agradecer a vocês que têm assistido nossos vídeos no YouTube, a gente tem feito um trabalho bacana, passando dicas para vocês. E todo mundo está aqui realmente para representar você que anda de moto, você que ainda não anda, e para dar uma dimensão do que é o nosso mundo. Motoqueiro, motociclista, ele sempre foi muito discriminado e hoje a galera está vendo que não é bem assim, né? Então a gente realmente leva a nossa imagem, leva o que a gente faz no nosso dia a dia para descriminalizar um pouco a nossa imagem. Então eu vou começar a apresentar aí, eu vou apresentar todos sequencialmente, aí depois cada um fala por si, tá o Durval, tá o Mike, tá o Gonzalez, que é o criador do conceito de motofilmador aqui no Brasil, né? Tá o André. Bota o pessoal da plateia lá pra gente, por favor. O sócio do Bruno aí, eles vão se apresentar. E eu queria agradecer também Letícia, uma pessoa que não está presente aqui, que é o Kleber, ele não pôde estar presente hoje, mas que também é um grande representante dos motofilmadores, ok, galera? Porque eu vou pedir para as meninas colocarem... coloca o pessoal da plateia lá, por favor. Aí, olha aí. Vai lá, pode se apresentar. Então, vamos aí. lá. Quem começa? Eu começo. Durval Careca, canal Durval Careca. Eu tenho uma Triumph 75, tenho uma Land 250, falo de moto esportiva, falo dicas de pilotagem, conselhos, equipamento, passeio, ajustes, tudo. A gente fala de tudo, a gente gosta, ama o que faz e é isso. Sou o Mike 9mm, meu nome é Daniel, tenho uma XJ, vocês conhecem como uma XJ terrorista, mas ele não é terrorista de aterrorizar ninguém. A gente também mostra o dia a dia na rua.
e filma nosso trajeto, sem editar, sem nada. A gente mostra o que as coisas erradas que a gente faz e as coisas erradas dos outros. A gente não fica editando nada e colocando só as coisas boas, tá? Mike, aproveitando que você se apresentou, manda um abraço pro Henrique Almeida, que está dizendo aqui que Henrique Almeida, um abraço pra você e chama que é nóis. Bom, Carol, galera, olá pessoas, eu sou o Carlos Gonzalez, acho que alguns de vocês devem me conhecer, se não, oi, tudo bom? Eu sou filmador, eu por um acaso ando de moto, por um acaso eu tô com equipamento de moto, e é isso aí, vamos falar hoje sobre seguro, sobre moto e sobre o fim do mundo, porque hoje é dia 21 de dezembro, hoje o mundo acaba. Já era. Foi um prazer, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Eu sou o André, tô no canal aí no começo, no canal Maloqueiro e a Preta, em breve aí vocês vão acompanhar. Faço passeio com o Murilo lá, conheci aí o mundo dos motofilmadores com eles, né? E vamos que vamos, pessoal. É isso aí, como o Murilo bem explicou aí, a gente veio aqui pra apresentar o lado humano aí do motociclista, valeu? Tamo junto, vamos que vamos. Tá joia. E por final... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, eu sou sócio da corretora, eu trabalho com seguros. Agradeço ao Sérgio pelo convite, estou feliz de estar aqui hoje e espero aqui ajudar vocês do que for no tema de seguros aí, te puder. Maravilha, e esse pessoal precisa, né? Porque quem anda de moto tem que ter segurança. Então vamos começar perguntando para o Bruno e para o sócio. Qual que é a importância de se fazer um seguro da motocicleta? E ele vai além de um seguro de outro bem? Fala pra gente isso aí. Tá, o seguro é uma coisa muito ampla, na verdade, né? A gente tem aí vários tipos aqui. A gente tem motociclistas aqui, que é o pessoal com motos maiores, motos mais caras, mas a gente também tem o pessoal que está na rua, que tem a sua moto menor, a moto de trabalho, né? Então, vai de acordo... O seguro visa proteger esse bem que você tem. E visa proteger também, na verdade, a sua parte financeira, né? Porque o que acontece? Não é só o roubo da moto, né? O que mais acontece, na verdade, é o roubo. Principalmente com as motos maiores, o pessoal aqui sabe disso. Agora, as motos menores, o que acontece? Você pode ter um acidente, você pode bater em alguém, você pode ter que pagar um sinistro de alguém. Então, a importância de se fazer o seguro é justamente para te cobrir numa eventualidade dessa, né? O pessoal aqui, se um motociclista com uma moto maior tiver um bem furtado, ele vai perder 30, 40, 80, 200 mil reais. Se um motoboy que usa sua moto para trabalhar todo dia tiver sua moto furtada, ele perdeu seu instrumento de trabalho. Então, os dois correm riscos. E aí, uma outra coisa que a gente vai entrar que aí, mais pra frente, que é você ter o cuidado na hora de escolher a companhia de seguros, o tipo de seguro que você vai fazer. Porque tem muita coisa, tem muito picareta hoje no mercado, tá? Então tem muita empresa que abre como associação, que abre como cooperativa, enfim, uma série de meios para burlar e tentar oferecer para essa rapaziada um pseudo-seguro que na verdade não protege ninguém. Então é isso que é importante também o pessoal ficar atento na hora de fazer uma cotação, na hora de fechar o seu seguro. Tem gente que não recebe, tem gente que demora para receber, tem empresa que some. O importante, faça a cotação. Faça, não precisa fechar com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, mas faça a cotação em empresas regulamentadas, empresas que têm SUSEP. SUSEP é o órgão do governo que regulamenta o seguro. O seu corretor tem que ter SUSEP, a seguradora que está te atendendo tem que ter SUSEP. Se você não tiver essa garantia, você não vai ter para quem reclamar. Vão roubar sua moto e você não vai ter para quem reclamar. Você vai perder o seu bem. Então tudo isso que a gente falou, do cara que está protegendo o seu bem, que está se precavendo de uma eventualidade aí de bater e ter que pagar o sinistro de alguém, pagar um carro, enfim, atropelar alguém, você não vai ter essa cobertura, você vai ter que arcar com isso. Então isso é bastante importante. Então vamos fazer uma enquete aqui agora. Nós temos 5 motofilmadores. Todos têm seguro? Todos têm seguro. Sim. Seguros, com certeza. Não tem como sair de São Paulo sem seguro, sair existe para andar em São Paulo. Porque assim, além da criminalidade que está muito alta, final de semana a taxa de assaltos e de roubos cresce demais.
né? Você vê um efetivo policial aí trabalhando nas noites, atrás de pessoas embriagadas, bafômetro, você vê um baita reforço de policiamento. Sim. Chegou 6 horas da manhã, você não vê nenhuma polícia na rua. Você atravessa as marginais de ponta a ponta, você não vê uma viatura na rua. Isso a gente fala porque a gente filma, não estou inventando nada, tem vídeo nosso lá de ponta a ponta das 2 marginais filmadas sem nenhuma viatura, então é um caminho aberto dos bandidos. O final de semana, do começo até o final de semana, até o domingo, é muito complicado andar. Fora isso, tem a complicação de acidentes. Você corre risco de cair, a gente anda demais, a gente organiza passeio, então todo mundo que está em cima da moto está arriscado a cair. A moto foi feita para cair, porque senão ela cai em pé sozinha. Então se você soltar ela cai, então realmente tem esse perigo, todos somos conscientes dos perigos. É por isso que a gente tenta passar para a galera que está em casa, para começar de baixo, para começar de uma moto pequena, para não pegar uma moto grande logo de começo, porque você tem que ter vivência numa moto pequena para depois ir subindo de categoria, galera. É verdade. Eu quero aproveitar para dizer que tem um pessoal aqui no chat que não está conseguindo assistir. Às vezes é por questão de plugin, o pessoal está no trabalho. Só que assim, gente, hoje mesmo, no mais tardar amanhã de manhã, vai estar no site www.sobnovadireção.com e vai estar no YouTube também. Então a entrevista de hoje aqui vocês não vão perder. Só vão perder de enviar suas perguntas. Isso pode ser que percam. Tem o Thiago Nóbrega aqui mandando um abraço para você também, Mike. Abraço, Thiago. Tamo junto, chama que é nóis. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a questão do seguro? Eu queria vamos fazer uma observação. Eu acho o seguinte, eu acho que hoje a moto não é só o valor da concessionária. Tá? Eu acho que a moto ela tem que ser precisada com o seguro embutido já. Sim. O seguro tem que fazer parte, é item da moto já. Então, por exemplo, você comprou uma moto, você vai lá e pagou 30 mil reais nessa moto. Então, não, ela tem que ser... Quanto que é o seguro? 7? Então ela vale 37, ela não vale 30. Então, inclusive, tomando a palavra, o pessoal às vezes compra a moto, acho que é importante até que ele comentou, sem contar o seguro. Agora, se você comprar uma moto de 30 mil e não botar com seguro, eu pago a prestação, se acontecer um negócio de pneu, mas não é o seguro incluído, certo? Você sabe como que é hoje em dia na rua? É você sair com uma moto dessa e ficar assim na primeira esquina. Eu que ando muito de madrugada, a gente... Andando, o Murilo sabe, meus vídeos, a maioria são todos de madrugada. Não estou falando mal da polícia aqui, não tem o efetivo suficiente, não é culpa dele. Você não encontra uma viatura na rua. Eu ando de 3 horas da manhã, 3h30, a marginal inteira. Eu chego na porta da minha casa, eu só vi moto com duas pessoas junto, não estou falando mal de 2 pessoas, mas é suspeito a gente que anda na madrugada. E você não vê uma viatura. Então acho que isso aí também é uma coisa que tem que incluir o seguro junto. Uma observação bacana que é o seguinte: a moto, o que acontece? Principalmente a moto naked e moto esportiva, qualquer tombo hoje. Você vai me desculpar, não fica menos de 4 mil reais. Sim, fácil. E dependendo dos 4 mil reais... Foi parado, né, Murilo? Então, assim, você tem uma franquia hoje que varia em torno disso, tá? Então, vamos supor, se você cai, vamos ser só uma roda. Um jogo de roda, ou só uma roda, custa 3 mil reais. Você foi lá e entortou um quadro. Um quadro entortado nunca se recupera, tá? Por mais que você faça a solda X, Y, ele nunca vai ficar 100%, tá? Então, você perdeu um quadro, aí tampa do motor. Manete, quando você vai colocar isso no papel... ficou uma outra moto, até maior às vezes que a moto. Então às vezes a franquia é interessante por causa disso, porque você consegue resgatar e se você não conseguir, você tem o valor de outra moto, né? Então isso é bacana. Então é o porquê fora que é a terceiro, se bater em alguém, exatamente. Cobre também. Então por que é legal? Justamente porque assim você evita de recorrer em peças que não tem procedência, né? Sim. E aí prejudica outros motociclistas que estão ali correto, que estão preocupados com, né? E alimenta o comércio de roubo. Onde eu ia colocar lá dentro agora, aí no que o Durval falou, pessoal, procura a concessionária, aconteceu alguma coisa com sua moto, vai na concessionária, é mais caro, mas é garantido, cara, é com nota fiscal, e você não sabe o que tem atrás daquela peça que você pegou no mercado negro, você não sabe o que aconteceu. Tivemos um fato triste aí há pouco tempo aí, né, um casal jovem acabou de comprar uma moto de 60 mil, foi essa tentativa de assalto na Bandeirantes, mataram o casal por causa da moto. Eles queriam levar aquela moto para vender, para picotar, certo? Então você não sabe o que vem atrás de uma peça que não tem nota fiscal. Não faz isso. É isso aí. Você imagina um cara vai na concessionária, o cara compra uma moto de sonho, né? No caso aquele uma Repsol de 60. Então o que ele quer fazer? Ele comprou a moto e teve uma companheira, né? Que difícil, teve uma companheira para andar junto com o cara. Ele foi fazer um passeio. E aí, o que aconteceu? Quiseram a moto dele, por quê? Não foi porque queriam, porque teve pedida. Exatamente. Né? Então assim, o cara comprou uma moto do sonho, do gosto dele, e morreu
Porque alguém pediu a peça que estava na moto dele. Ele não vai colocar a peça que estava na moto dele. Ele não conhecia São Paulo, né? O cara era do interior ainda. O cara era do litoral, ele tava indo pro interior, ele não conhecia São Paulo. Não. Você vai desculpar, você compra uma pedaleira, você já está conivente com isso. Exatamente. Eu acho isso. Então o seguro é bacana por causa disso. Não só porque, claro, o valor é alto. Hoje, infelizmente, com o que mais tem na rua, não é. Antigamente você fazia assim, tem muito na rua, então é bom, né? Hoje a gente vê muito na rua, a gente fica preocupado, porque quanto mais chegar na rua, mais pedido tem. É verdade. Então o seguro é bacana nesse ponto, porque assim, além de você andar tranquilo, então se você gosta da moto tal, então compre a moto tal e compre com o seguro, porque você vai andar tranquilo. E aí você não vai precisar fugir, você não vai precisar reagir, né? Você pode entregar, e é isso. Assim, eu diria algo mais, assim, algo apoiado no que o Durval começou falando, assim, talvez, sei lá, boa parte de vocês que estão assistindo até não gostem disso. Cara, você tá sonhando com uma moto e você sonhou até 30 mil reais e não tem como manter seguro, cara, então ainda não tá na hora de viver o sonho, essa é a real. Porra. Essa é a real, assim, não adianta, sabe? A gente cansa de ver a facilidade que é você entrar num financiamento e sair montado numa nave, entendeu? É verdade. Mas não é só isso, não, porque senão acaba acontecendo o que todo mundo relatou agora. Sabe, cair numa motoca, deixar 4 mil na concessionária para não correr o risco de comprar uma peça lavada com sangue. É verdade. Então, galera... Eu acho até, vou fazer uma observação, eu acho que é bacana isso mesmo, porque a gente pensa muito assim, né? Vai lá na concessionária, ou qualquer lugar, não estou falando concessionária, mas aí você foi lá, a prestação cabe... Não, a prestação tá boa, esse valor de prestação vai, vamos falar, 400 Mas não é reais. só a prestação, então, né? Só é isso, só pensa na prestação. Você pensou na prestação, quer ver a prestação, aí você tem lá seus gastos, às vezes aluguel, luz, água, condomínio, então isso aqui. Então, vou falar um valor fictício aí. Então, se o cara ganha 2 mil reais, ele tem um gasto de 1.500 reais, sobrou 500. Aí o cara compra a moto, porque 400 deu. Tá, beleza. Aí você tem PVA, você tem seguro obrigatório, você tem gasolina, você tem manutenção preventiva, porque você tem que fazer, né? Então, assim, não é os 400 reais. Pode ter certeza que é muito mais que isso, tá? De 400 já para 1.400 você tem que ter uma regra 2 aí, porque vai acontecer. Principalmente a primeira moto, a gente cai. Eu quantas vezes caí, né? Então, assim, a gente quem cai não caiu, né? Não tem história pra contar. Então, assim, quem tá na moto cai. Cai. Você vai cair. Você vai cair pra aprender. Você vai cair pra aprender. Não, mas caiu pra aprender, entendeu? Você cai pra aprender, eu caio. O pessoal vê nos vídeos lá que tem... O pessoal vê o vídeo da minha curva lá e fala, pô, Durval, mas que sério... Não, pera aí, eu já caí muito pra fazer isso aí. Tá? Não é à toa que fiz 3 cursos, né? Então, eu fui atrás. Só que assim, infelizmente você cai. E você tem que começar do legal mais abaixo, tem que dar valor e tem que ser responsável. O que é responsável? Você tem que sonhar com a moto, tem que fazer seu cálculo, tem que investir, mas investir com que caiba, que você não prejudique o próximo e que você seja feliz. Né? A moto ideal é aquela moto que te faz feliz, é que cabe pra você. Exatamente. Deixa eu dar um recado aqui que a nossa galera tá bombando aqui no chat. Mike, manda um alô aí, um salve pro Pércio Luiz. Pércio Luiz, um abraço pra você. Outro pra Santa Catarina, que é o Rogério França. Rogério França. De Santa Catarina. Jonathan Rezende tá mandando um abraço a Mike e Mumu, manda um salve aí. Saudações aí, pessoal. Vamos que vamos. Deixa eu ver que tem mais aqui. Pera aí que tem mais coisa aqui que pulou pra cá. O pessoal tá dando dica aqui pra quem não conseguiu assistir. Tem um plugin, realmente, você tem que baixar o plugin aí. É um plugin do Media Player para poder assistir o programa numa boa. O William tá dizendo que às vezes começa a falar todo mundo junto, ele ficou chiado. Aí tem o Thiago Nóbrega aqui, ele quer pedir pro pessoal falar mais sobre esse assunto de pegar moto pequena como primeira moto, pois eu nunca tive moto e não pretendo começar com moto pequena. Para falar a verdade, quero comprar uma Hornet. Quem começa? Não faz isso, amigão. É o seguinte, pessoal. Não comece com uma moto 125, uma moto 150. Ah, mas eu sou grandão, eu sou maior. Galera, você tem que comprar uma moto pequena. Você não pode começar com uma moto grande, por mais que você tenha o dinheiro para comprar, que teu pai vai dar essa moto para você. Não compre uma moto grande de começo. A vivência que você tem que pegar com uma moto 125, pra você aprender a andar em corredor, escapar de situações difíceis, aquela noção básica de aproximação, de freada, você tem que ir progredindo com isso. Então você vai pegar uma 125, 150, depois você vai para a categoria das 250 e 300, vai andar bastante com isso, um ano em cada. Tem muitos países aí da Europa, espalhados pelo mundo, que você não pode comprar a moto
moto grande direto. Você tem que ficar por categorias. Acho que no Brasil já foi assim, categorias antigamente. De repente já ficou uma coisa só, tinha A1, A2, A3, não tem mais. Acho uma pena isso. Mas assim, não pegue, não comece. Por quê? Porque você vai cair de qualquer jeito. Se você cair com uma moto grande, o tombo com uma moto grande é um tombo muito mais sério, muito mais grave. Então se você não tiver experiência e for ter seu primeiro tombo, entre aspas, com uma moto grande, você está arriscado até a sua vida. Você tem que fazer curso para ter uma moto grande, ou se você não tiver como fazer curso, você tem que ter uma bagagem muito grande com as motos menores, uma moto 150, 125 ou uma 250 depois, né? Acho que a galera pode complementar isso que eu estou falando aí, o Carlos Gonzalez tem bastante experiência. Assim, eu só vou dizer uma coisa. Ontem, navegando na internet, entrando num fórum que eu frequento, eu fiquei sabendo de um rapaz que ganhou uma moto de 600 cilindradas e morreu. Foi a primeira moto dele. Não tem condição de fazer assim. Tá? Essa coisa que a gente fala de começar de baixo não é porque a gente é chato e tá espizinhando, não é nada disso. É pra segurança de vocês, é pra vocês andarem de moto a vida toda e não só um mês ou 2 semanas. Sabe? Se não tem paciência pra esperar isso, se não tem paciência, cara, então desculpa, vai pra um carro, é mais seguro. Inclusive, galera, a gente tem um exemplo muito forte no meu canal. Quem quiser acessar em Mumu NH6, ou se você acessar mumu.net.br, só colocar mumu.net.br, na área dos destaques, em vídeos em destaque, você vai ter um acidente que aconteceu na Ayrton Senna com um rapaz que estava andando com a gente. Ele chegou atrasado no ponto de encontro, era a primeira vez que ele estava com a gente, eu não tive tempo de conversar com ele, e ele era a primeira vez que ele estava pegando motoestrada, era a primeira experiência que ele estava tendo com moto grande, e ele foi querer acelerar junto com todo mundo que já estava acostumado a acelerar. Ele passou reto numa curva que não era tão fechada, ele se acidentou, foi parar do outro lado da Ayrton Senna. Por sorte, ele só quebrou o pulso, galera. A moto destruiu, tinha seguro, mas a moto destruiu. Ele teve uma perfuração de pulmão, quebrou uma costela. Então, se vocês quiserem acessar, vocês vão ver que não é uma brincadeira isso que a gente está falando. Isso é a tua vida que está em jogo, galera. Deixa eu só dar uma palavra, Sérgio. Então é o seguinte, pessoal, fala assim, mas você tá com uma 600, o sonho é esse, igual o Murilo falou, o Carlos falou e o Durval vai falar. Não adianta, tudo começa, você não começou já, você não saiu da barriga da tua mãe e saiu andando. Então começa com uma moto pequena e você vai mudando de categoria. Não adianta ser porque seu pai vai dar ou porque você tem um dinheiro guardado. Começa do começo, porque senão você vai morrer e não vai adiantar nada. É isso aí. Não, essa observação, eu acho que é isso. Eu comecei a andar de moto cedo. Meu pai fez questão de começar com uma 125, na época era uma CGML, e foi degrau por degrau, né? Não tem como você pular etapas, você não consegue subir 5 degraus. Se fosse assim, você tinha piloto do MotoGP, que na categoria 125 saía já para o MotoGP direto, não passava pela 250, né? Então existe um degrau. Então você tem que começar por esse degrau. Nada é fácil. A paciência, pessoal. O pessoal está começando agora. Moto é paixão, todo mundo gosta, moto é sensacional, a gente ama isso, mas assim, pessoal, paciência. Começa de baixo, vai na boa, devagarzinho, como todo mundo falou aqui, eu só vou retificar. Começa na boa, compra uma Titanzinha, uma 150, vai subindo, um dia você vai chegar lá e vai andar com a gente. Se você quiser andar mais, faça curso. Depois a gente vai entrar nessa parte. Se você tem condição de comprar uma Hornet, ou que moto que seja, faz o seguinte, compra uma Hornet, deixa na sala, para você gostar, para você apreciar, e compra a sua 150, a sua 250 para você aprender, tá? Então, às vezes, se você tem uma condição maior, pode comprar, compra, deixa, você quer ter a moto, você não está aguentando esperar, deixa ela lá na garagem, pronto, a sua moto está lá, mas vai aprender com uma 150, uma 250, que é o ideal, né? Legal. Eu acho que é o certo. Vamos voltar um pouquinho agora para o assunto, tema hoje, principal, né, que é seguro, mas tudo isso tem a ver com segurança. Então, Bruno, fala pra gente assim, o que é um seguro pirata? Já que eles já falaram em não comprar peças piratas, em hipótese alguma, que você não está alimentando apenas o cara que está te vendendo, está alimentando um ladrão e uma cadeia toda de suprimentos do crime. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, o barato por R$100, se deixa de gastar 300, vai sair muito caro para você, tenha certeza disso. Na verdade é isso que você falou mesmo, é o barato que vai sair caro. Então o que acontece? Se você compra uma peça que não tem procedência, muito provavelmente, é quase certeza que aquilo é produto de furto ou de roubo. O que os caras falaram aqui realmente é verdade. Então moto maior é por encomenda. Os caras encomendam, eu quero uma Triumph, eu quero uma Harley, eu quero aquela Fat Boy e tal. Os caras vão para isso. Esse caso da Bandeirantes foi isso, foi encomenda. E tem as motos menores, as CGzinhas, que é a moto mais roubada hoje. Porque é a mais vendida também? Porque é a mais vendida também. Que é fácil do cara desmanchar. Então o cara vai lá, pega, empacota, manda as peças e acabou. Isso contribui para quê?
pro aumento da violência, do roubo de moto e, consequentemente, pro aumento do preço do seguro. Né? Porque quanto mais rouba, a dificuldade hoje, você tem seguradoras que nem aceitam fazer seguro de moto, de CGzinha, por exemplo. A maioria, né? Na verdade, a maioria. Na verdade, não é que o cara não aceita, ele aceita. Você manda lá a proposta, o cara te manda um retorno lá, vai custar R$2.000 o seguro da moto. Então, assim, a seguradora inviabiliza que você feche o seguro com ela, porque a sinistralidade é muito alta. Né? Você vai buscar justamente essas peças roubadas tal, por conta de custo, e você acaba atrapalhando do outro lado. Falando dos seguros piratas, que foi a pergunta original, é outro caso idêntico, que é a pessoa que vai atrás do barato que pode sair caro. Como eu disse no começo, se você for fazer um seguro, procure uma seguradora que seja autorizada e fiscalizada pela SUSEP. Uma seguradora e uma corretora, ambas que sejam fiscalizadas, credenciadas pela SUSEP, porque é isso que está te garantindo. Tá? Pode falar, cortar. Eu queria falar para você que comprou uma moto grande, principalmente que você comprou uma moto grande, que às vezes as motos pequenas ficam valores absurdos e fica mais complicado de fazer. A galera coloca rastreador e acha que está protegido. Então o rastreador vai recuperar a tua moto. Tem alguns rastreadores que pagam até 10 mil, que pagam até 20 mil, 30 mil. Mas o que acontece, galera? A pessoa vai achar a tua moto e ela só vai pagar a tua moto, não é que ela vai pagar como se fosse seguro, ela vai comprar o documento caso não ache sua moto. Mas se ela achar sua moto com metade de perda, que não dê 100% de perda total, ou 90%, cada uma trabalha com uma porcentagem, ela vai te devolver a moto e você não vai ter direito a nada. Então presta muita atenção que o rastreador não garante a moto para você, não te previne de você ter acidente, porque ela não vai te pagar nada. Então o rastreador é bom em alguns casos, mas não são em todos. Você não está 100% protegido com o rastreador, galera. Tá? Então, complementando, justamente, foi excelente você ter tocado nisso, porque tem gente que vende rastreador com seguro. Isso é outra coisa também para você ficar atento. Como o Murilo disse, tem muito picareta que faz isso. O cara te vende o rastreador e fala, olha, não, se a gente não achar a tua moto, a gente vai te dar 10 mil, 20 mil. Pequenas. Exatamente. E é o que ele falou. Não é um seguro. Então, se ele encontrar a sua moto depenada, batida, incendiada, acabou. Ele achou a sua moto. Só o quadro ele devolve e fala, tá aqui, eu achei a tua moto. Exatamente. Ele não te paga. E tem caso, inclusive, de pagamento dessas empresas piratas. Eu não estou falando que todas as empresas de rastreador mas tem algumas empresas que já pagaram até com cheque sem fundo e depois sumiram do mercado. E Murilo, que declara falência depois de tantos, né? Cuidado, galera. Deixa eu aproveitar que vocês estão falando de rastreador, que tem uma pergunta aqui bem pertinente de um internauta nosso. Ele quer saber o seguinte, o que vocês acham, e você também, né, Bruno, do Car System? Ixi, não me engano. É uma empresa séria. É uma empresa séria. É uma empresa séria, conhecida, mas trabalha na mesma linguagem que a gente está falando. Eles localizam e se tiver até X%, não sei a porcentagem, você pode pegar seu contrato e ler do Car System, ou se você for fazer uma proposta, você pergunta para eles. Eles só pagam se não achar num prazo de 30 dias, e se achar e a moto tiver 50% inteira ou X% inteira, eles não pagam nada, galera. Então tem que tomar cuidado com isso. Sérgio, só complementando aqui, tem que deixar bem claro que essas empresas não são seguradoras, elas não... Se roubar a moto, colidir, essa empresa não vai te dar o valor da moto, não vai ter um ressarcimento. Ela vende o quê? Ela vende o aparelho para você. Tanto que se você for procurar mais informações dessas empresas, elas têm um índice de percentual de quem recupera, né? Então, por exemplo, a cada 10 motos roubadas, ela recupera 9. Então, ou seja, esse 1% não quer dizer que você tenha a sua moto de volta. Você pode cair aí. Outra coisa, Sérgio, eu tive a pergunta do que fizeram, não vou falar o nome dele, que eu não quero fazer propaganda dele. Eu só tive dor de cabeça, tá? Então quem pensa em colocar, não coloque que você vai ter dor de cabeça. Eu tive, tenho Propon, tenho tudo lá em casa, os papel, só deu problema na moto, disparou no meio da estrada, faz umas 6 motos que eu tive pra trás. E eu fiquei na mão, ninguém me ajudou, ninguém conseguiu arrumar, eu arranquei, devolvi lá o negócio, tá na justiça lá e acabou. Tá? Então, isso é excelente, excelente você ter dito que ficou na mão. Excelente você ter dito que ficou na mão. Ele faz parte do 1%. Justamente por ela não ser uma seguradora,
Se você tá na estrada e furar um pneu, azar o seu. Se Realmente, você teve qualquer problema, disso. azar o seu. Ela não tem guincho, não tem socorro, não tem nada. Ela garante recuperar a sua moto. E se for um outro tipo de acidente, você faz o quê? Não, mas é parado. É verdade, a gente vai falar uma coisa básica. Eu lembro, eu vou falar uma coisa básica. O nome é rastreador, né? É rastreador. Então serve pra rastrear. Pra rastrear. Tá, acabou. Então vai rastrear, você vai estar na exatamente. Seguro é seguro. Você tá segurado. Tem uma empresa de rastreamento que ela faz, ela vende toda essa facilidade, só que ela tem uma seguradora por trás. Então, a Surrai, é a Ituran. A Ituran. Só que a Ituran, ela te vende o equipamento, o rastreador, e ela te vende uma pólice de seguros, ou da Mafre ou de uma outra seguradora que eles trabalham. São duas seguradoras que a Ituran trabalha, se não me falha a memória. É porque pra eles se garantirem, né? Eles colocam... Mas ela é um seguro. Mas do mesmo jeito, o seguro vai ficar um pouquinho mais barato, mas se acharem tua moto destruída, eles não vão pagar, porque já acharam tua moto destruída. Aí você vai ter que pagar a franquia. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o barato sai caro, galera. Né? A gente organiza passeio de final de semana, todo mundo sabe as vias que tem mais assalto em São Paulo. Você não pode passar de final de semana à noite. São Paulo inteiro é complicado, mas você não pode passar na Avenida dos Bandeirantes, você vai ser assaltado. Inclusive foi onde aconteceu o roubo e a morte das duas pessoas. Eles tinham comprado a moto na terça, na quarta-feira eles vieram para São Paulo, mas eles não sabiam andar em São Paulo. Então são vias que você tem que passar muito rápido para não ter tempo do bandido te pegar. E eles foram seguindo o carro ficou preso no congestionamento, eles ficaram presos juntos. Então deu tempo do bandido ligar a moto, alguém avisar pro bandido e chegar. O que aconteceu? Foram tentar assaltar, o rapaz tentou fugir, mataram o rapaz e a esposa na frente dos filhos, galera. Então assim, todo mundo sabe essas vias, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Interlagos, principalmente em domingo, Marginal Tietê, perto da Ponte do Piqueri, da freguesia é muito visada, a rodovia Anguera, rodovia Bandeirantes, Rodoanel, galera. Você pergunta para já teve caso de perguntar para a autoridade qual é o cuidado que tem que ter no Rodoanel? Falaram acelerar e rezar. Quer dizer, todo mundo sabe as vias onde acontece, eu não sei por que dizer que não é feito nada. Acho que não deve dar dinheiro para prender bandido, então assim, realmente não é feito nada. A gente tem que andar mais rápido para o bandido não chegar, porque às vezes o bandido está com uma moto inferior, então você tem que andar mais rápido. Aí você anda mais rápido, você pega o radar com pistolinha, gente escondida, o Estado burlando a lei. O Estado tá lá, só que tá fiscalizando de uma forma que não pode, porque na lei tá escrito que o radar não pode ser escondido. Eles vão lá, se escondem para filmar você correndo, mas ninguém sabe que você está correndo para não ser assaltado. Então é muito complicado isso. É muito complicado. E essa temática, pelo jeito, a gente vai ter que fazer mais um programa lá pro fevereiro. Vamos ver se a gente traz de novo para falar de segurança. Não é só a moto. Ele pode levar a moto, mas hoje em dia o cara já chega alucinado, tremendo, assim, igual o colega meu que foi assaltado com uma Honda. Normalmente drogado. O cara assim, ele deu tudo, o cara pegou, atirou nele e falou, pô, meu, pegou no braço, não aconteceu nada. Ele foi assaltado e deixaram ele de cueca na Marginal Pinheiros. E eu vou te falar uma coisa, não é só o cara que tira de moto, tá? De garupa. Porque assim, essas vias que a gente tá falando, Bandeirantes, Anguera, tudo, existe olheiro. Tá? Existe um moleque que fica na esquina pra passar o rádio, pra avisar. Tá frentista que fala quando junta pô, pessoal, saiu aqui, ó, saiu o seguinte, saiu 2 SRAD, uma CBR e 3 R6. Os caras passam a letra. Gente, não é à toa que o crime é organizado. É organizado, exatamente. É organizado. Então, não, chegou o garupa, vamos dar a mão. Não, fica tranquilo, que na outra esquina já tem 3 caras te olhando pra passar pro próximo que tá de garupa da outra via, entendeu? E eu acho que assim, a ação então, né, visto que assim, essa é a nossa realidade, a ação é estar com seguro. Não tem jeito. Não tem E não comprar peça roubada e não comprar peças sem procedência. Você evitar já comprar sem procedência já baixa bastante. Porque se não tiver pedido, não tem por que roubar. Porque 90% das motos é pra roubo e os outros 10% a galera fica pra ostentação nas comunidades. O cara vai lá, mas assim que o show que ele vai, a moto já ficou vista, já tem que trocar porque aquela lá é o não sei quem da S1000. Não existe. É uma coisa lá, né? Então vai ter que trocar porque essa aí já tá velha. Você é muito esperto pra saber, você chegar num lugar e tá um monte de tanque da tua moto de 30 mil reais pendurado, como se fosse frango. Eu acho que se o cara tiver um mínimo de, né, ele vai saber, pô, tem alguma coisa errada, né? Aí você vai desculpar, fica o cara com a cadeirinha de plástico de praia. Pula essa parte. Deixa pra lá. Porque aí a gente vai entrar numa outra questão que é as autoridades que não se envolvem como deveriam, enfim. Né, galera? Tá bom. Vamos manter o assunto aqui. Tudo que é bom dura pouco. Nosso programa está quase acabando. Nós temos 1 minutinho. Mas tem uma pergunta aqui do Gabriel, que eu prometi para ele que a gente ia fazer a pergunta. E também para vocês mandarem um abraço lá para o Rio Grande do Norte, todos vocês. Opa, vamos que vamos. Saudações aí. Maravilha. Ele quer saber o seguinte, qual que é a 600 que tem melhor desempenho?
Ixi, depende. Tem 1 minuto para responder. Vamos deixar no próximo programa. Fica esportiva, né? Depende. Esportiva. Ele quer naked, street. Esportiva, melhor desempenho, final, 600, R6. Tá. Naked de rua, a Hornet. Eu sei que eu tive 2, eu acho que pra andar Na cidade é muito boa. Tô errado, muito? Não, o desempenho dela é muito boa da Hornet. Inclusive, o Bruno, né? Vendi minha Hornet porque quando eu fui renovar o seguro me pediram R$9.000 sem nunca ter usado nem o guincho, entendeu? Então, mas é que seguro é ciclo. Não, eu vou falar assim, por isso que eu vou falar rapidinho. R6 final, Triumph saída de curva e miolinho, CBR moto iniciante, muito boa, ponta na mão, e ZX6 entre a CBR e R6. Sim. Não, mas a melhor de todas é o Velotrol. Sensacional! Maravilha, gente. Hoje o programa foi super bacana, apesar de ter sido bem sério, porque a ideia aqui é falar sobre segurança e motos. Eu quero agradecer ao Bruno e ao Murilo. Deixa os seus 30 segundos finaizinhos aqui pro pessoal. Não, beleza. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao pessoal. Acho que espero ter podido ajudar o pessoal. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, quiser mandar um e-mail, pode mandar um e-mail pra gente. Nosso e-mail é seguros@rsbb.com.br, ratosapobolabola.com.br. E estamos à disposição. No que a gente puder ajudar a galera aí, podem contar com a gente. Maravilha. Legal. Eu queria agradecer a todos que assistem meu canal, a oportunidade novamente ao Sérgio, a todos que vieram junto aí. Infelizmente não coube todo mundo aqui na frente, mas a gente vai fazer outros programas virão. A gente vai revezando. Isso. E queria agradecer você que assiste. Falar pra você que tá começando agora, não comece com moto alta. Falar pra você que sempre faça o seguro da sua moto. Tem seguro até pra bis, galera. Vamos fazer seguro de moto. Não vamos perder as nossas coisas por alheio, ok? Queria pedir pra vocês acessarem meu canal no YouTube, MumuNH6, facebook.com/MumuNH6. É isso aí, galera. Vamos, galera, vai se despedir aí também. Agora tem que ser um tchau geral de vocês aí, por favor. Abraço, todo mundo. Beijo, Ricardo. Beijo, Maria Eduarda. Vamos que vamos, galera. Tchau. Amigo do segurador. É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado. E obrigado ao time também. É isso aí. Valeu. Obrigado por todos aí. Um Feliz Natal, um ano novo para quem curte Natal, quem não curte. Feliz Natal para todo mundo. Boas festas, e um excelente ano novo. É isso aí. Tá bom? Até o ano que vem, pessoal. Abraço. Valeu. Vamos.